A todos com a paz do Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no último capítulo, capítulo 21, número 21. Você pode sentar porque nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler 19 versículos sobre este tema, para que você possa ficar bem por dentro do que será dito nessa noite. Quem não achou está na tela e nos fala assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, ou que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Em outras traduções, as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Atenção agora no versículo 18 e 19, para eu finalizar a leitura. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar
com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Até aí, a palavra de Deus nessa noite fala sobre um homem muito interessante, chamado Pedro. Pedro, que era irmão de André, era casado, tanto que a sogra dele foi curada, foi nascido em Betsaida, trabalhava numa cooperativa de pescaria, ou seja, era pescador, e que agora estava morando em Cafarnaum e se torna um discípulo de Jesus. Esse é o homem que nós vamos falar sobre ele nessa noite. E se teve alguém que teve contato com Jesus mais do que Pedro, eu desconheço. É um homem de um temperamento talvez meio que explosivo, tinha altos e baixos na sua vida, no seu ministério, naquilo que ele tratava com o Senhor. E eu acho muito interessante porque esse homem, ele é diferenciado dos outros. Porque se tinha alguém que não poderia ser discípulo, além de Judas, apesar que a biografia de Judas é a melhor de todos os discípulos, esse homem é Pedro. Porque era um homem sanguíneo, um homem que muitas vezes o domínio próprio não segurava ele. Tanto que, à medida que ele pega a sua espada para segurar ou tentar salvar Jesus, ele corta a orelha de um soldado romano e ali se instala um problema. Ou seja, não consegue suprir as suas emoções, coloca para fora, é explosivo, é expansivo, não tem talvez muitas rédeas na sua vida, talvez pela sua criação, talvez por aquilo que ele está acostumado a fazer. Esse homem não é um homem qualquer, é um homem que talvez seja muito parecido conosco, parecido com a nossa vida, porque muitas vezes nós pensamos que a nossa profissão de fé é a melhor que existe, mas não é. A nossa profissão de fé, determinando que Jesus é o nosso Salvador, caminha para as mais profundas crises existenciais que nós temos. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus realizou, do milagre que Deus nos deu, e em momentos adversos de nossas vidas nós entramos em desespero por não crermos que Jesus, que já salvou uma vez, pode salvar outra, porque Jesus é o Deus que não desampara os seus, e Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Este homem, muito parecido comigo e com você, permite que Jesus possa fazer parte da vida dele. Porque é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Deus tem um plano. Nós temos também um plano. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou seja, se a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, mas isso também impede a mim de fazer a minha parte. Jesus quer me levar, vamos supor, para o exterior. Se eu não tiver passaporte, eu não consigo ir. Jesus quer que eu dirija daqui até o sul. Se eu não tiver carteira de motorista, eu não vou. Ou seja, a minha atitude, ela vai ser fundamental para que Deus possa realizar os seus planos na minha vida. Quer ver uma coisa? Olha só como é que a vida desse homem é colocada. Porque Jesus conhece o passado, o presente e o futuro. Pedro, aqui a nossa figura, o passado dele. Jesus identifica ele e fala assim: ei, filho de Jonas, passado dele.
ou Simão Bar-Jonas, porque Bar é filho, ou filho de Jonas. O passado dele é determinado pelo progenitor, pelo homem que era importante acima de Pedro. Ou seja, o passado dele é que ele era filho de Jonas. O presente dele já é diferente. Jesus identifica a ele e fala: Simão. Passado, filho de Jonas, presente, Simão. E quando Jesus determina o futuro, falando assim: olha, eu posso fazer, mas depende de você, o teu futuro vai ser o seguinte: será chamado Pedro. Porque Pedro tem significado para mim no meu ministério. Ou seja, o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: os tempos passam por fases. A sua vida, ela passa por momentos diferentes. Um dia você foi pequeno e foi identificado por quem era seu pai. Hoje as pessoas sabem que você é, mas amanhã eu quero que as pessoas reconheçam quem eu vou te fazer. Essa é a diferença. Quando nós aceitamos o plano de Deus em nossa vida, porque Ele poderia ter dito o seguinte: Senhor, tudo bem, estou aqui pescando, o Senhor fez uma operação aqui maravilhosa, eu quero pescar com o Senhor todo dia, porque pescar com Jesus é garantia de sucesso. Ou seja, ele tentou a noite inteira, que não é essa passagem, é a primeira, tentou pegar peixe e não pegou. Nem lambari para contar a história tinha. O que acontece é que Jesus falou assim: ei, vou no barco com vocês e faz o seguinte, joga a rede no lugar que eu vou mandar. Eu acredito que nesse interim existe um lapso de tempo, porque a conversa não foi tão dinâmica assim com Jesus, porque Pedro, ele tinha as suas justificativas, e quando ele falou assim: Senhor, peraí, eu tentei, eu sou perito em pescaria, quem entende aqui de pescar sou eu. A minha vida inteira, o meu pai, os meus irmãos, eles todos só fazem isso. E o melhor momento para pescar é a noite, não é de dia. Jesus falou assim: ei, joga a rede. E talvez eu acredito que ele pensando, relutando no seu interior, talvez porque ele acredita que ele sabe de muita coisa, e quando nós encontramos com Jesus, nós entendemos que nós não sabemos de nada, ele joga a rede. Quando ele joga a rede, ele não acredita, porque ele não está acostumado a ouvir a voz de ninguém. Ele entende que a sua capacitação, o seu intelecto, a sua capacidade, a sua força seria suficiente para resolver os problemas dele. E nada melhor que um dia após o outro. Só que a garantia do dia seguinte não estava na mão dele, estava na mão de Jesus. E é por isso que Jesus fala para ele o seguinte: ó, Pedro, tem uma coisa, você viu que a pescaria foi boa, não foi? Foi. Você viu que deu certo, não deu? Deu. Só que tem um problema. A partir de hoje, o teu sucesso não vai ser com peixe, o teu sucesso vai ser com homens. Agora isso depende de você depositar sua confiança em mim e aceitar o meu projeto diante da sua realidade. A sua realidade é uma, o meu plano é outro. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O que a experiência mostrou para ele no mar da Galileia, ou no lago, como você preferir, é que ele ali consegue vislumbrar e enxergar o poder de Deus. O poder de Deus estava manifestado em Jesus. E a história continua. E agora uma nova história está colocada diante de Pedro, porque ele começa a fazer o seu discipulado com Jesus. O melhor discipulado é com o Senhor.
E agora acontece uma história, porque Jesus começa a ficar muito famoso, muito conhecido. As pessoas falam assim: nossa, Jesus é tremendo, ele faz o coxo andar, ele faz o cego ver, ele faz o surdo ouvir, o mudo falar. Jesus virou notícia. Jesus virou, ali naquele local, uma pessoa fantástica. As pessoas esperavam isso, ver a sua vida mudada e totalmente transformada. E aí Jesus fala assim, interessante, Jesus ele tem umas perguntas que ele consegue adentrar no fundo da nossa alma. Ele pergunta assim: discípulos, cheguem aqui, quem dizem os homens que eu sou? Eles falam assim: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, porque João Batista tinha morrido. Alguns dizem que o Senhor é Elias, e alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, e é mais um nessa história. Aí Jesus fala assim: interessante, mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Mas agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? Afinal de contas, vocês andam perto, vocês têm intimidade, vocês têm relacionamento, vocês estão comigo todo dia, e eu quero saber o que eu represento para vocês. Eles dizem: olha, quando eles tentam falar alguma coisa, Pedro corta. Aquele jeito explosivo dele, diz assim: ei, peraí, quem vai falar sou eu. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí eu acredito que Pedro espera que Jesus faça um elogio para ele. Afinal de contas, realmente era isso que Jesus era, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: não vou elogiar Pedro. Porque se eu elogiar Pedro, ele perde o rumo. Ele vai se achar maior que qualquer um aqui dentro. E ele fala assim: olha, Pedro, tu és bem-aventurado, porque você realmente conseguiu fazer aquilo, uma síntese do que eu esperava ouvir, mas não foi você que falou, mas foi o Pai que te revelou. Porque se não fosse o Pai na tua vida, você não teria a resposta. Dizendo o seguinte: a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, o favor é de Deus, e se não for Deus em nossa vida, nada acontece. Como nós temos aqui, a palavra nem chegou à boca, Deus já conhece o que nós íamos falar. A história toma um rumo diante da afirmativa de Pedro, porque na Bíblia existe uma linguagem, a linguagem do português, que é muito importante nós conhecermos, que é a questão dos pronomes. Lembra dessa aula? Lá para a quinta série, se você sabe? Pronome essa e pronome esta é diferente. Eu posso dizer para você: esta caneta está comigo, é minha. Quando eu deixo a caneta aqui e vou aqui, eu digo: essa caneta é minha. Ou seja, esta perto, essa longe. Pegou? Foi? Aí Jesus continua: Pedro, Pai te revelou. Agora tem uma coisa que eu quero te falar, para concluir essa história aqui, e você colher 4 verdades nesse texto. O seguinte: tu és Pedro, ou seja, a Bíblia interpreta por Petros no grego,
quer seja fragmento de pedra, é pedra que já foi batida, é pedra lascada, é pó de pedra, é nada. Tu és Petrus. Mas aí vem o grego de novo e diz assim: eu sou Petra, ou Deus, rocha inabalável. E Jesus diz assim: olha, vamos lá. E sobre essa pedra, esta pedra, não é sobre essa pedra, mas é sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. A edificação está comigo, não está com você, porque você é apenas fragmento. Eu não, eu sou rocha inabalável. Aqui mora 4 verdades que Deus quer nos mostrar nessa noite. Não cheguei nem na metade ainda, mas vamos lá. Até 9h15 eu acredito que eu consiga concluir. Primeira coisa que você tem que entender: Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da sua vida. Jesus é o fundamento da sua história. Jesus é o fundamento da sua estrutura, das suas emoções, daquilo que você espera. A segunda coisa do texto diz que Jesus é o dono da igreja. Jesus é aquele que toma conta. Ele diz: é a minha igreja. É a minha igreja. Não é a igreja do pastor, não é a igreja da pastora, é a minha igreja, é a minha noiva. Jesus é o dono da igreja. Ou seja, primeiro, Jesus é o fundamento, Jesus é o dono. Terceiro, Jesus, ele é o edificador da igreja, porque ele vai edificar um povo lavado, remido do sangue do Cordeiro. Ele diz: eu edificarei. A vontade é minha, a obra é minha, o plano é meu. Aquilo que eu faço é perfeito, aquilo que eu faço não tem falhas, porque eu sou a rocha inabalável. E quarto, Jesus, ele é o protetor da igreja, porque ele diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sou eu que estou dizendo. Ele conclui aquela história ali com Pedro, e a história continua. E um dia Pedro está ouvindo Jesus falar, profetizando a sua morte, a sua crucificação, e Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, chega de pensamento negativo, você está muito deprimido. Pedro, cheio de razão: Jesus, ei, faz isso não faz bem, depressão, opressão. Aí Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, vou te falar uma coisa, arreda de Satanás. Satanás sai, mas Pedro fica. O que a história está dizendo é que Jesus repreende o que poderia estar tendo legalidade na vida de Pedro, mas Pedro tem que continuar, permitindo com que os seus preconceitos venham ser retirados, porque todo preconceito que você chega diante de Deus se torna um demônio na tua vida. Legalidade, achando que você tem mais razão do que Jesus, você chega diante de Deus com as suas justificativas. Deus entende, Deus sabe, Deus conhece, Deus é conhecedor. Nós colocamos Deus debaixo de uma forma, porque se nós não vemos Deus agindo como nós esperamos que Ele venha agir, nós não aceitamos que seja Ele. E Pedro agora está aprendendo que com Jesus a história é diferente. Quem tem que entrar na forma é Ele. Quem tem que se ajustar ao modelo de Jesus é Ele, e não Jesus se ajustar ao modelo que Ele espera. Porque
Cristo é pedra, é rocha inabalável, não tem mudança. Não tem fator que muda a história. Aí, a história continua. Jesus resolveu subir ao Monte Tabor, ou em algumas outras transcrições diz que é o Monte Horebe, mas geografia bíblica não vai nos prender aqui nessa noite, e nós vamos continuar com a nossa questão. Diz que ele sobe ao Monte Tabor, ou seja, o monte que é conhecido como o Monte da Transfiguração. E quem vai com ele? Pedro, Tiago e João, os três de sempre, os mais chegados de Jesus. E ali acontece uma coisa interessante, e foi aquilo que eu falei no áudio da igreja, na oração das 3 da manhã, que eu fiz. Quando Jesus se depara com eles estão dormindo, mas Jesus estava orando, e eles estão dormindo. Só que Jesus chamou eles para vigiar. Quando Jesus está orando e olha para o lado, está todo mundo dormindo, num sono bom. Porque é aquilo que eu falei. O que dava prazer em Jesus, muitas vezes em nós gera cansaço. A verdade é a seguinte: chama o povo para orar. Tu vai ver, se aparecer 5 é muito. Todo mundo gosta. Crente hoje em dia não gosta de orar. Perdeu a graça, perdeu o sentido, porque se não tiver vitória e explosão, pá! Porque orar não faz mais nenhum sentido em nossa vida. Enquanto Jesus, ele tinha uma vida voltada para a oração. Se você reparar bem, a vida de Jesus é uma vida totalmente devotada a Deus. Nos piores momentos da vida, da crise, da existencialidade de Jesus, são justamente os momentos que ele se afasta e fala assim: eu vou orar. Muito bem. Naquele monte, 4 coisas acontecem. Primeiro, 4 milagres. A transfiguração de Jesus. O rosto dele brilha como o sol e as vestes dele brilham como luz. Segunda coisa que acontece aqui nesse monte. Quem aparece lá? Moisés e Elias, representando aquele que tinha a lei e aquele que era o principal dos profetas. Ou seja, as 2 essências bíblicas sobre esses 2 homens principais, até porque eles não experimentaram a morte, é justamente aquilo que Deus, Jesus, está mostrando para eles. Terceiro, uma nuvem luminosa envolve eles naquele lugar, e uma voz agora no quarto diz que uma voz sai da nuvem e diz o seguinte: este é o meu filho, a ele ouvi. Muito bem. Eles pegam o milagre de tabela e falam assim: calma aí, estou vendo lá Moisés, Elias e Jesus. Jesus tinha uma ideia. Pedro, cheio de si, tentando fazer às vezes a coisa certa, bem intencionado. Vou construir aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. E Jesus fala assim: Pedro, está errado. Não é por aí, Pedro. Porque eu não sou equiparado a ninguém. Eu não ajo como Elias agiu. Eu não ajo como Moisés agiu. Mas eu sou totalmente diferente desses.
Pedro está pensando que Jesus está preparado para entrar em tenda, como os dois outros estavam preparados, mas Jesus não se adequa àquilo que nós achamos que é correto. Jesus está aqui essa noite para aplicar o plano dele em nossa vida, e não é o nosso plano que entra na vida de Jesus. É nós que nos adequamos ao plano de Deus. Muito bem. A história continua. A história dá um pulo e fala assim: pastor, tudo bem. Está aí Elias, Moisés e Jesus, os três. Qual foi a pauta da reunião? O que eles conversaram com Jesus? Abre aí comigo para você entender. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo número 9, versículo 31. Essa é a pauta da reunião que foi ali revelada entre Moisés e Elias. É mesmo, 9, 31. Isso aí. Os quais apareceram com glória. Quem apareceu? Moisés e Elias. E falavam da sua morte. Morte de quem? Morte de Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Ou seja, a pauta da reunião foi a morte de Jesus. Estava ali Elias e Moisés falando: Jesus, você vai morrer e vai cumprir-se lá em Jerusalém. Quando isso é dito, nós entendemos uma coisa: que Jesus, ele sai em partida para aquele lugar. Em partida, que a Bíblia diz, tem uma interpretação chamada Êxodo. A libertação que Moisés operou no Egito para o povo hebreu. A partida de Jesus é a libertação que ele quer nos dar aqui nessa noite. Porque Jesus, ele é o libertador. Jesus, ele quer nos libertar desse mundo e nos levar por um novo e vivo caminho. Ou seja, o Jesus que é o Êxodo, ele tem liberdade para nós aqui nessa noite, e coisas grandes vão acontecer na minha e na sua vida. O nosso Êxodo foi Jesus na cruz do Calvário. Ali houve a libertação. Jesus desce no monte e ele liberta um menino. O pai do menino está desesperado: meu filho está endemoniado, socorro, Jesus. Jesus está descendo do monte, vai lá e liberta aquela criança, liberta aquele jovem. Só que ele não para, ele continua a sua caminhada. Todos ficam maravilhados, todos ficam boquiabertos. Olha, Jesus está libertando até demoniado. E querem fazer de Jesus um Cristo, um Messias, um Salvador político. Porque eles esperavam um Salvador, um Messias, sentado num cavalo branco, bonito, belo, bem vestido, bacana. E quando Jesus está indo para Jerusalém, como é que são as pessoas? Com folhas, dizendo: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. As pessoas aplaudindo e Jesus chorando. E Jesus quebrantado, porque não era isso que ele esperava. Um Jesus que não consegue entender porque as pessoas não aceitam a simplicidade, a humildade. E Jesus fala assim: reúne aí os principais, os discípulos, que eu quero dar uma missão para eles.
Jesus pega uma bacia com água, se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Uma fila faz assim. Judas não estava mais ali. Judas já estava sendo vendido, sendo comprado. Quando chega na vez de Pedro, Pedro olha para a bacia, olha para Jesus e fala assim: não, a mim só não lava. A mim, o meu mestre me lavando, que isso? Ficou doido, enlouqueceu. Aí Jesus fala para ele o seguinte: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, se você não participar, você não tem parte comigo. Ah, então o Senhor faz o seguinte: não lava só o pé, não me dá um banho por completo, porque eu quero ser lavado. Então assim, Pedro, não precisa, é só o pé, porque pé fala de caminhada, e caminhada fala de santificação, Pedro. E Jesus não dá a paciência que só Ele tem. Muito bem, Ele permite que Jesus lave os pés dele. Muito bem. O que acontece agora é que Jesus ele está celebrando a última refeição, a última Páscoa com os seus discípulos. E Jesus se recolhe após a ceia para orar. Orar no Monte das Oliveiras. Jesus está orando, e quem está com ele? Pedro, Tiago e João. E mais uma vez, para variar, eles estão dormindo. Jesus está ali chorando, clamando, pensando no cálice, falando com o Pai: Pai, me livra desse cálice, mas em tudo faça a tua vontade. E eles estão dormindo. Jesus olha para o lado e não chama a atenção dos outros discípulos, mas chama a atenção de Pedro. Pedro olha e vê que realmente está acontecendo um problema. A segunda vez, a mesma coisa. E eu imagino Jesus chorando, padecendo, sofrendo, sendo ali colocado a toda prova. E os próximos, os chegados de Jesus, dormindo. Como a gente costuma dizer, nem aí para a hora do Brasil. Quando eles saem dali, aparecem os guardas e prendem Jesus. O que Pedro faz? Pega ali a espada, tira da bainha e corta a orelha de um soldado. Eu fico pensando o seguinte: Jesus chama Pedro para ser seu discípulo. Preste atenção nisso. Raciocina comigo. Por que Jesus nunca mandou Pedro tirar a espada da cintura? Calma aí. Jesus mudou a vida dele, trouxe ele para perto, ele caminha com Jesus, e Pedro está com uma espada na cintura. E Jesus nunca falou da espada dele. Tanto que no primeiro momento que ele tenta e pode usar, ele usa. Porque não adianta nada você tirar da cintura e não tirar do teu coração. Não adianta nada Jesus falar assim: ó, tira da cintura. Lá dentro. Lá dentro.
O exterior não importa para Jesus. O que importa é o coração. O que importa é a intenção. É o que Jesus espera. Que nós venhamos passar por um processo chamado metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Muito bem. Jesus repreende Pedro e fala assim: Pedro, se eu quisesse proteção, eu pediria para o Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos para me socorrer. Uma legião tem quanto? Anota aí. 6.000 homens, ou 6.000 anjos no caso, porque legião é uma linguagem de guerra, de exército, ou seja, 72.000 anjos a favor de Jesus, se Jesus quisesse. E ele seria totalmente liberto em relação àquela situação. Muito bem. Jesus fala assim: Pedro, eu sei que a sua intenção foi a que eu esperava, mas tem uma coisa: você se acha muito bom, mesmo sendo Petros, mesmo sendo fragmento. Mas tem uma coisa: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu imagino que ele fala assim: não, assim, o senhor não me conhece, o senhor não sabe o que eu sou capaz. Muito bem, a crucificação começa. Jesus começa a apanhar, a sofrer. Daqui a pouco, perto de um braseiro, porque a noite estava fria, e a Bíblia diz isso. Diz que Pedro está próximo a um braseiro, preste atenção. E diz que uma serva olha para ele e fala assim: ei, você andava com Jesus. Diz: eu? Quem? Não, eu não. Nem conheço esse homem. Está ali pertinho do braseiro, se esquentando, vendo Jesus passar pela via sacra. Eu não. Daqui a pouco outra serva, perto das prensas, fala assim: ei, calma aí, você andava com Jesus. Ele fala assim: eu não. Nunca nem sei nem quem é. Daqui a pouco um soldado passa por ele e fala assim: ei, calma aí, tua forma de falar é com sotaque lá na Galileia. Você andava com ele. Assim: eu não. Está confundido. É alguém parecido comigo. Não, não sou eu. Daqui a pouco o galo canta. O galo canta. E ele lembra daquilo que Jesus falou. Jesus vai para a cruz e Pedro não está lá. Jesus cai no chão com o peso da madeira e Pedro não está. Outro Simão tem que ajudar ele. Jesus é cuspido, rasgaram a sua roupa, está nu e Pedro não está lá. Jesus está sendo crucificado e expira e entrega o seu espírito a Deus e Pedro não está lá. Jesus vai ser sepultado no túmulo de José de Arimateia e Pedro não está lá, nem para oferecer um sepultamento digno para Jesus. Muito bem. Pedro talvez sente vergonha de si mesmo. Ele se considerava a melhor das pessoas.
cheio de si. Dizendo, se tem alguém que Jesus gosta, esse sou eu. Se tem alguém que Jesus considera mais discípulo, mais seguidor, sou eu. Primeiro momento que ele tem para não negar a sua fé é justamente o momento que ele entra. Sem ninguém é Jesus. Nunca andei com ele. Não conheço, não sei quem é. No domingo, quem vai lá primeiro ver o corpo de Jesus é quem? Maria. Quando ela chega, a pedra está violada. Bem um anjo lá sentado na pedra, dizendo a ele, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Aí o anjo falou assim para ela, faz o seguinte, fala para os discípulos e fala para Pedro. Não é sério. Porque Pedro não era um discípulo. Por que ele se refere a Pedro, excluindo ele do discipulado? Pedro negou. A primeira oportunidade que ele tem, lá em João 21, ele volta à pescaria. Ele volta para o mesmo vômito. Pode reparar, estamos aqui, a pessoa sai, a primeira coisa que ela faz é voltar às velhas atitudes, os velhos hábitos. Como era lá na América, missionária lá na Roma, lembra? Eu conheci bem. Chegava, pulava, sapateava, entregava tudo. Que a mulher começou a viajar e colocar uma ex-homossexual para viajar com ela. E ela que se achava muito dona de si, cai no mesmo pecado. Volta para o mesmo vômito e volta ao lesbianismo. E agora abre uma igreja de LGBT, dizendo que Jesus aceita todos. As mesmas práticas que um dia ela disse que era maldição e que a Bíblia condena. Sabe por quê? Porque Pedro, ele não tirou a espada da cintura, muito menos no coração. Só o plano de Deus é que pode fazer a pessoa nascer de novo. E aqui eu caminho para o final. Voltou a trabalhar com rede, a pescar. Pergunta a Pedro, você vai aonde? Eu vou pescar. Eu vou com você. Você não vai chegar de Jesus. Se você está falando que vai pescar, nós vamos te acompanhar na pescaria. Abriu mão. Tipo assim, dizendo, esquece esse negócio de crente, de Jesus. E isso já me trouxe muita dor de cabeça. Vou voltar para o mundo e vou continuar fazendo o que eu fazia antigamente, jogando rede e pescando peixe. Daqui a pouco chega uma pessoa lá na praia e fala assim, ingratos. Fala isso? Aqueles que me negam. Eu chamo filhos. Tem alguma coisa para comer? Eles falam assim, não pegamos nada. A pescaria foi um fracasso. Então assim, pega a rede, joga do lado direito, joga lá. Peixe está lá. Eles jogam.
e pega uns 153 grandes peixes e vem puxando. E eu acredito que uma memória reflexiva remete a alguém. Quem pode ser? Jesus. Ele volta aonde eles começaram. Jesus não identifica eles como covardes, mas chama de filhos. E eles pegam o peixe, Pedro sai correndo, entende que é Jesus, abraça Jesus, beija Jesus, mas Jesus sabe que ele negou. E aí, ele fala assim: Jesus, o senhor falou certo, hein? Quantidade de peixe. Eles falam assim: vamos levar esse peixe para um lugar? Eu parei ali, ó, no cantinho, um braseiro. Como é que é essa? Eu parei um braseiro ali, ó, a gente fazer o peixe. Eu imagino Pedro caindo e falando assim: caramba, o primeiro lugar que eu neguei Jesus foi no Brasil. A serva falou comigo lá no Brasil, eu disse que nem conhecia Jesus. E Jesus preparou um braseiro agora para refazer a aliança. Porque eu não posso parar aonde eu neguei. Mas eu recomeço. Agora, aonde Jesus me colocou para eu dizer que agora eu conheço Ele. Aí Jesus, para finalizar agora, diante de 3 negativas, apresenta 3 perguntas para ele. E a língua grega é uma língua muito interessante, porque para falar de amor em grego, existem várias terminologias ou vários verbos. E o primeiro verbo é o verbo agapau, que vem de amor ágape, ou seja, aquele amor que você é capaz de dar a sua vida em favor de outrem. O amor de Deus, que deu a sua vida em favor de nós. E tem também o verbo chamado fileu, que é o amor no sentido de encostar. Ou seja, um amor mais enfraquecido. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: faz uma pergunta, Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro fala assim: Senhor, eu te amo com amor filial. Eu apenas gosto do Senhor. Jesus pergunta para ele novamente, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama com amor ágape? O amor que dá a sua vida? Ele diz: Senhor, o meu amor é fiel. Eu apenas gosto do Senhor. Eu não daria a minha vida por ti. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Agora, na terceira pergunta, Jesus muda o verbo e fala assim: Pedro, você gosta de mim com amor filial? Aí Pedro fica entristecido, fala assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu gosto do Senhor. Eu não daria a minha vida, mas eu gosto. Eu se batizo. A declaração parece ser a mais errônea, mas Jesus queria falar para ele o seguinte: Pedro, você não é melhor que ninguém. Está vendo? Você se achava um bom discípulo, mas um bom discípulo dá vida
e você não está disposto a dar a sua vida. Mas tem uma coisa, Pedro. Eu vou te falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Deus está lhe restaurando a vergonha, a queda e o pecado. Bota lá João 21, 18 e 19. Olha só. Pedro agora recebe uma palavra de Jesus. Botou? João 21, 18 e 19. Olha só o que Jesus diz para Pedro. Palavras do Senhor. Na verdade, te digo. Quem está dizendo é Jesus para Pedro. Que quando eras mais moço, quando você era jovem, porque você não é mais nenhuma criança, te cingias a ti mesmo. Ou seja, se vestia. Sabia se vestir sozinho. E andavas por onde querias. Você tinha os seus planos e fazia o que você queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: continua me seguindo. Você falou que não está disposto a dar a vida por mim. Mas tem uma coisa: um dia vão te estender, e você vai se lembrar de que essa morte é apenas para glorificar a Deus. Pedro ouve aquela palavra, e no dia 17 de junho de 1964, um grande incêndio que dura 6 dias e 7 noites atinge a Roma, o grande império romano. E das 14 cidades, 10 são destruídas, são queimadas, são devastadas, acaba com tudo. Apenas sobram 4 bairros, e esses 4 bairros são povoados por cristãos. E o que o imperador faz? Está tudo escuro, pega os cristãos, começa a crucificar. Aí começa a voltar maneira. Agora ele pega cristão, coloca em tocha humana na entrada da cidade para iluminar a cidade, e começa a matar cristão queimado. A liderança que está acontecendo ali é de Pedro e de Paulo. Uma chacina está acontecendo naquelas 4 cidades que restaram. Aí Pedro e Paulo são presos. Os 2 líderes são presos. Paulo diz: ei, eu sou cidadão romano. A morte para Paulo então foi degolamento, que é uma morte sem dor. Passa a lâmina, acabou, não tem sofrimento. A morte de Pedro, 18. Estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. Crucificam ele. Ele diz: ei, peraí, eu não sou digno de morrer como meu Senhor.
e bota de cabeça para baixo. Eu vou morrer, mas a mensagem não morre. O mensageiro pode morrer, mas a mensagem não morre. A palavra continua, porque a palavra é vida, porque a palavra é força, porque a mensagem continua, porque Jesus, Ele é o dono da igreja, e esse Senhor tem um plano maravilhoso para a tua vida. E nessa noite é noite de restauração. Não importa se você errou, se você falhou, se você pecou, Deus te restaura nessa noite, Deus te derrota nessa noite, Deus te põe de pé e diz o seguinte: ei, a mensagem se compromete com a tua vitória na noite desse dia. Fique de pé e vamos adorar a Deus. De
importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se esforça por você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa por você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Deus Santo, aleluia, Pai. Oh, Deus Santo, poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que eu acho mais interessante na vida de Pedro é que ele não queria morrer. Ele aceita a morte. E nos países onde existe a pena capital, ou a pena de morte, duas coisas são concedidas àqueles que estão no corredor da morte. Lá na 33, lá da Igreja Batista de Orlando, é onde ficava a penitenciária. Eu ia todo dia na Igreja Batista, no culto pela manhã, no culto em inglês, porque o nosso culto geralmente era à noite, e lá era 8 horas da manhã, dava tempo de eu fazer minhas coisas. Eu tinha que pegar meio-dia em Orlando, 3 da tarde lá em Kissimmee, e à noite em Tampa. Eu ia ali me alimentar, porque eu sentia falta de ouvir a palavra. E quando eu passava pela 33, muitas vezes eu via muita gente chegando. Porque hoje a morte não é mais por cadeira elétrica, mas é por injeção letal. Eles aplicam uma injeção, os pulmões são comprimidos, o seu corpo entra com choque anafilático e você morre supostamente sem morte. Eu imagino. Agora o apóstolo, não o discípulo. Depois da morte de Jesus, quem era discípulo vira apóstolo. Ele não correu da morte, pastor. Então eles perguntam para ele, Pedro, quais são as suas últimas palavras. Existem 2 pedidos: as últimas palavras e aquilo que ele quer comer antes de morrer, lá nos Estados Unidos. Aqui, só as últimas palavras. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14, não me cai. As últimas palavras desse campeão. As últimas palavras desse guerreiro que aprendeu com os seus erros a ser diferente. Capítulo 1, versículo 14. Olha só o que ele diz no correio da morte. As últimas palavras de Pedro. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. E o verso 15 finaliza. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de Jesus. Ele está lá na porta, batendo. Se alguém abrir a porta,
eu vou entrar. O meu plano vai se estabelecer. As atitudes vão mudar. Eu vou entrar, você é com ele e ele comigo. Oh, Deus Santo, poderoso. Que todo dia, quando você acordar, saiba que Jesus está batendo na porta do teu coração. Pedro está aqui para nos mostrar os erros e os acertos. Às vezes a gente vai em determinados lugares que nós somos chamados para ir e nós vemos coisas que não nos agradam, que trazem desconforto a nós em relação ao que é o Evangelho. Mas eu falo para o pastor assim, sabe o que a gente aprendeu hoje? A não fazer igual, a fazer diferente. Porque tudo na vida é um aprendizado. Tudo na vida tem um sentido. Se Jesus fosse colocar só as virtudes de Pedro, não teria sentido. Porque ele seria alguém muito longe da gente. Mas Jesus colocou os erros dele, dizendo assim, olha, ele é bem parecido com vocês. Agora, quem sabe, vocês fazem como ele fez, que foi aceitar o meu plano, sem deixar de fazer a parte dele. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos, meu Pai, na Tua presença, a Tua palavra. Pai, eu não posso, mas Tu podes. Pai, eu não sou, mas Tu és. Pai, a glória não é minha, a honra não é minha, o louvor não é meu, mas tudo é para o Senhor. E só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode convencer o homem que mudanças precisam acontecer e que nós precisamos aceitar os planos de Deus em nossa vida, sem fugirmos das nossas responsabilidades. Faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra. Eu quero conhecer, meu Pai, o Teu plano todos os dias para a minha vida. Eu posso ser, meu Pai, hoje o Marcos, mas lá na frente eu creio, meu Pai, que um futuro novo será revelado para mim. Assim, para cada um dos meus irmãos, eu peço um futuro abençoado para cada um de vocês, aonde coisas grandes vão ser colocadas na tua frente, e você vai poder dizer: eu tenho aliança com o Senhor. Um dia eu fui discípulo, mas hoje eu sou apóstolo, porque a mensagem não morre. A mensagem está sendo lançada e irá produzir um efeito para qual o Espírito Santo está agindo na tua vida. E que o Senhor te abençoe grandiosamente na noite desse dia. Que você saia daqui leve, lavado, remido, santificado, purificado, sabendo que Deus está com você nessa causa.